Bom, pessoal, já estamos aí a 4 minutos do horário que a gente planejou. Eu vou começar aqui só antes da gente começar a apresentação. Se vocês tiverem alguma pergunta, né, sinta-se à vontade para digitar na janela de mensagens instantâneas. E perguntas e respostas, meus colegas aqui da Microsoft vão estar disponíveis aí para responder. E aí, qualquer dúvida, podem colocar ali. As perguntas são públicas, mas vocês têm a opção também de colocar de forma anônima. Se tiver alguma coisa mais direcionada, fiquem à vontade. Este webinar ele vai ser gravado, depois também quem não puder ficar até o final, quem perder algum pedaço, ou depois quiser compartilhar também com outras pessoas para poder acessar. Ele vai estar disponível dentro do link aí de Security, localizado na seção de vídeos e gravação de webinar. E as legendas também estão disponíveis aí no webinar e nas gravações. Toda a parte de transcript, durante a transmissão ao vivo, você consegue também ativar essas legendas, apertando aí o botãozinho que fica ali embaixo do lado direito, né, e selecionando aí o idioma disponível. A princípio, esse evento vai ser no idioma português, né, a apresentação durante a demo, eu vou compartilhar o espaço com os meus colegas, e aí pode ser que em algum momento eu peço para eles falarem em inglês também, durante a demo. Aí se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, aí depois eu posso também apoiar e ajudar em alguma tradução, alguma coisa que ficar alguma dúvida. Aí vocês coloquem no chat, que eu vou conseguir apoiar, tá bom? Ao final da apresentação, uma coisa que é muito importante para nós é o feedback, e aí está o link, no final da apresentação eu vou colocar o link de novo, seria muito importante para a gente ter o feedback, né, dessa apresentação, e também a colaboração de vocês para se juntar à comunidade. A comunidade, ela todos os meses aí, a gente tem vários eventos disponíveis, e aí seria legal se vocês conseguissem se juntar à nossa comunidade aí de segurança da Microsoft, para escutar um pouquinho que a gente tem relacionado à questão de segurança. Então, legal. Então, é isso, vamos iniciar nossa apresentação, falando aí um pouquinho sobre as joias escondidas nas nossas soluções de segurança, né, ou hidden gems, como a gente costuma dizer em inglês. O objetivo, eu vou tentar abordar 3 tópicos principais de soluções que eu e meus colegas, a gente considera como features que a gente acha muito importante, que tem um valor agregado, né, nas soluções, e a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês. A ideia é falar um pouquinho de cada um desses tópicos, eu vou conduzir até o final, mas meus colegas vão me apoiar aí nas demos, nas partes que eles colaboraram comigo aí durante a apresentação também. Então, dentro da agenda, eu vou falar um pouquinho quem somos, né? O grupo que eu faço parte, compartilhar um pouquinho do checklist, por onde começar, que é a pergunta que todo mundo faz para a gente, né? E aí são as 3 abordagens que nós vamos fazer, né? Uma mais voltada para a identidade, uma voltada para Security Service Edge e outra Defender Security Copilot. São 3 temas que nós vamos abordar durante essa apresentação, e a ideia não é falar basicamente como iniciar um projeto, mas as features que estão dentro dessas soluções que a gente julga bastante importante. E aí o survey no finalzinho. Então, vamos começar então. Quem somos, né? Eu hoje faço parte de um grupo dentro da Microsoft, gerente de produtos. Sou gerente de produto da divisão de segurança e estou dentro de uma área chamada Customer Experience Engineering. Basicamente, o que é bem importante para nós é coletar feedback para influenciar a engenharia e melhorar a nossa oferta. Garantir que o cliente fique satisfeito, né? E a gente trabalha muito próximo, cliente e engenharia. A gente escuta muito o cliente, né? O parceiro também, o que ele vê no dia a dia, que acho que seria importante, de feature nova, de alguma coisa que poderia funcionar de uma forma diferente. A gente leva isso para a engenharia, e a ideia é que justamente a gente tornar o mundo mais seguro, antecipando, né, e amplificando aí as necessidades dos clientes, resolvendo as necessidades dos clientes. Então, basicamente, é isso que nosso time faz.
Só aterrissando um pouquinho aqui, dentro do time, hoje eu atendo o Brasil, atendo o Latam, na verdade, mas eu estou no Brasil, e aí eu tenho umas 2 colegas que atendem Latam, que é a Ivete Morales e o Daniel Hernandes. Eles, durante a apresentação, em algum momento ali das demos, eles vão participar aqui efetivamente com a gente também, e eles estão aqui no backstage respondendo as perguntas de vocês. Então, checklist, né? Aí que é mais para dar um pontapé inicial, porque a gente não vai falar de funcionalidades muito básicas aqui, né? De identidade, ou de Copilot, ou mesmo de SSE. A ideia é mostrar features que a gente viu nessas soluções, que se expandem para outras soluções de segurança, e como que o mercado, né, pode tirar proveito, né, dessas features. E aí o pessoal sempre pergunta para a gente, por onde eu começo, né? Então, a gente sempre diz assim, começar pelo básico, né? Vamos, acho que antes de tudo, habilitar MFA. Então, assim, MFA para todos os usuários. E aí tem uns links aqui, né? Um checklist por onde iniciar. E normalmente ele vai iniciar sempre seguindo esses passos mais básicos, né? Que a gente recomenda antes da gente avançar para features mais complexas, né? Então, assim, vamos fazer o arroz com feijão ali, né? O básico bem feitinho, para que depois a gente possa adicionar os ingredientes, né, mais avançados aí dentro da solução. Esses links vão estar disponíveis para vocês aí também, e aí, se vocês quiserem depois acessar, ao final da apresentação também ficam disponíveis para vocês. Vamos começar falando, então, das features. Eu, particularmente, vou começar abordando, né, dentro da área de identidade, eu escolhi 2 features que eu considero bem importantes, e a primeira delas, falando de acesso condicional. Acho que acesso condicional é um tema bem básico, né? Muita gente já utiliza, porque já está disponível desde os licenciamentos mais básicos aí da Microsoft, né? Um P1. E a ideia hoje do acesso condicional, que eu quero mostrar para vocês, é que ela vai além daquela regrinha básica que a gente cria, né? De colocar condições de acesso, melhor dizendo ali, né, para autenticação, para autorização, mas expandindo o uso do acesso condicional dentro de uma arquitetura maior, dentro de um approach maior de Zero Trust, de defesa de profundidade, né, o Defense in Dev. Então, a ideia aqui do acesso condicional, e a feature que eu vou mostrar, é justamente para mostrar esse princípio. E esse princípio, ele está ligado, principalmente, a gente verificar todas as pontas que estão ali, todos os envolvidos, todos os dados necessários, né, dentro de um conceito ali de Zero Trust, usar o menor privilégio, então, a partir da regra de acesso condicional, liberar o que realmente tem que ser liberado, permitir que o usuário tenha um determinado acesso no determinado momento, então, sempre esse conceito de usar o menor privilégio, e assumir brechas, né, nunca confiar, sempre verificar. O acesso condicional, dentro desse princípio, ele faz exatamente isso, né? E mais do que simplesmente eu ir lá e colocar uma regra, eu quero também poder escutar, né, o que está acontecendo no meu ambiente. Então, utilizar sinais provenientes ali da rede para você verificar, então, a partir de risco, dentro do acesso condicional, permitindo acesso, solicitando MFA, limitando o acesso e bloqueando o acesso. Legal? Um exemplo bem aqui de como funciona o acesso condicional. Você tem o usuário, tem os dispositivos coletando essas informações, você tem a parte do risco, né, dentro dos acessos condicionais, e aí você tem as ações, né? E aí o que eu quero mostrar, que é o que eu vou compartilhar dentro da minha tela agora, é uma demo bem simples aqui, de como criar o que a gente chama de ações protegidas, né? Protected Actions. É uma funcionalidade que eu vou compartilhar aqui dentro do meu ambiente. Deixa eu só mostrar para vocês aqui a minha tela. Legal, estou aqui já. Estou aqui dentro do portal do Entra, e a ideia é de mostrar para vocês de como configurar uma política para não de acesso condicional. Não vou mostrar aqui como é que eu crio uma política de acesso condicional, mas como é que eu protejo
uma vez que eu estou falando que eu tenho que confiar, sempre desconfiando, sempre verificando, né? Como é que eu protejo de um risco que eu tenho internamente? Então, eu quero criar condições de validação, né, dentro das políticas de acesso condicional, para bloquear ou pedir um segundo fator de autenticação para algumas atividades mais críticas. Vou mostrar para vocês, dentro de uma política de acesso condicional, a gente tem o que a gente chama de contextos de autenticação, né? Authentication Context. Já deixei criado aqui para a gente ganhar tempo, mas são as permissões de alto impacto. Então, eu fiz aqui uma classificação dentro do contexto de autenticação, onde eu chamo de contextos de alto impacto. Então, são as permissões de alto impacto, né? Impacto, que vão ser utilizadas ali dentro do Conditional Access, né? E algumas permissões aí protegidas. Uma vez que eu criei isso aqui, eu vou aqui dentro de Policy e Admins e vou utilizar essa feature, que é o que a gente chama de Hidden Gems, ou, né, as nossas joias ocultas, que são as ações protegidas. Dentro dessa ação protegida, que eu também já criei aqui, eu escolhi 4 permissões que eu quero colocar uma regra de acesso condicional. Então, toda vez que uma política de acesso condicional, uma Access Policy nesse caso aqui, ela for atualizada, ou ela foi excluída, ou mesmo em 2 regras de cross-tenant synchronization aqui, né, de trust entre 2 tenants distintos. Então, eu escolhi aqui, poderia escolher outras, né, ações protegidas, mas escolhi essas e atrelei a elas a meu contexto, né, de permissões de alto impacto. Então, eu tenho uma classificação aqui, e essas são as permissões que eu vou aplicar a elas. Feito isso, bem tranquilo aqui, vou aqui dentro das minhas políticas de acesso condicional, tenho aqui algumas políticas, já criei uma aqui, que se chama Conditional Access, né, coloquei POC Protect Action. Dentro dessa política, o que eu tenho aqui, dentro do Resource, eu tenho o meu contexto de autenticação atrelado à minha permissão de alto impacto. Então, eu estou colocando dentro daquelas políticas de acesso condicional, qual é a regra que eu tenho para essas permissões de alto impacto. E aí, eu optei aqui por colocar algumas condições de sign-in, de localização, né, de quem vai executar essas ações, e a minha opção aqui foi por bloquear o acesso, não permitir, por exemplo, que a pessoa faça uma determinada atualização, se ela tiver numa localização distinta, então eu coloco algumas regras de validação. Poderia aqui, vir aqui e colocar autenticação, né, forte, o segundo fator de autenticação, poderia colocar algumas outras regras para permitir ou não aqui o acesso. Então, no meu caso, eu optei por simplesmente bloquear o acesso. Então, esse é um exemplo bem tranquilo aqui de criar essas Protect Actions dentro dos acessos condicionais. A ideia aqui não era mostrar, criar as políticas, mas mostrar esse cenário que a gente acha bem interessante. Bom, esse era um primeiro cenário, vou voltar aqui para a nossa apresentação, né? Legal. A ideia era mostrar uma primeira feature, depois vocês vão ver que a gente vai falar bastante de acesso condicional ao longo aqui dos outros 2 cenários, porque a parte de acesso condicional, ela se aplica também, aí a gente vai ver lá o SSE, a parte do Copilot, quando a gente estiver falando, e como que se juntam aí todos esses cenários. Dentro de identidade, essa é uma feature que eu particularmente escolhi, que eu curto muito, porque eu já trabalhei com outras soluções, então é uma feature que, para mim, é uma das melhores, assim, em termos de, tanto da parte de IAM, quanto da parte de IGA, que são utilizar Logic Apps, né, para poder fazer integrações, seja em pacotes de acesso, seja em workflow. O que são essas Logic Apps, né? São, na verdade, a gente utiliza, são configurações com nenhum código ou com algum código que eu possa reutilizar, por exemplo. Um exemplo assim, que eu quero converter um CSV de um JSON. Eu já tenho código pronto, vou lá e coloco, mas eu não tenho que ficar desenvolvendo código, né?
eu consigo orquestrar, utilizando de lógicas, né, para poder administrar algumas ações dentro de um contexto, seja de aprovação de um pacote de acessos, seja dentro de um workflow, e a gente vai ver que, na verdade, as Logic Apps, elas são utilizadas também em várias outras soluções. External ID, a parte de workload, mesmo em algumas outras soluções como a SSE, a gente tem essa saída para fazer chamadas, né, de contextos, de segurança, e gerenciar ações, por exemplo, um exemplo bem claro que eu sofria muito com isso, né, políticas de criação, a primeira política de criação de senha de usuário, gerar de acordo com aquela política, eu não quero ficar desenvolvendo. Eu lembro que antigamente a gente criava o usuário, tinha que ficar desenvolvendo script, e aí ele rodava em tempo de inicialização ali de criação do usuário, para poder fazer a concessão, e aí mudava, políticas de criação de login. Então, a ideia é tirar isso aqui e facilitar, e acho que a grande palavra é automatização, né? Automatizar vários fluxos que eu tenho hoje, de integração com o RH, de integração com a aplicação. Dentro desse cenário, como eu comentei, você tem hoje, dentro do Entitlement Management, né, da parte de autorização ali, os pacotes que são criados, e aí cada empresa, cada cliente vai ter a sua forma de gerenciar esses pacotes, pode ser por business rules, pode ser technical rules, pode ser pacotes ali de kit boas-vindas, então, assim, depende muito de como vocês vão orquestrar, e dentro desses pacotes vão ter as políticas, e essas políticas, elas chamam o que a gente chama a gente tem as custom extensions que chamam essas logic apps. Essas logic apps, elas chamam, por exemplo, num processo de onboard, todo um processo, e aí eu disparo, por exemplo, digamos que eu esteja fazendo uma contratação de um terceiro, né? E eu quero validar numa outra aplicação se aquele terceiro está numa empresa que ainda o contrato dele está válido com a minha empresa. Então, antes de poder permitir a criação desse usuário, eu consigo fazer essa validação, fazer essa chamada, sair chamando, fazendo essa validação, retornando e continuando o processo de onboard. Posso abrir um ticket lá no Service Desk para poder tomar alguma ação, né? Posso enviar um e-mail, tem várias ações dentro desse ciclo que podem ser orquestradas aqui. Além disso, ela pode ser também aplicada a Custom Extension a um processo de workflow. Dentro desse processo do workflow, a gente tem essas custom tasks, e aí o comportamento pode ser, eu chamo essa custom task e continuo o processo, ou eu aguardo, posso colocar ali um tempo, posso colocar ali alguma regra para fazer a continuidade desse processo. Tem uma demo aqui, vou mostrar para vocês, só para dar uma visão do cenário. Vou voltar aqui na nossa telinha, onde a gente tinha a parte aqui do Entra, mas vou mostrar aqui pelo portal da Azure, para ficar mais fácil. Eu tenho algumas Logic Apps que já foram criadas, e elas são criadas, na verdade, dentro de catálogos, né, que podem estar associados tanto ao Access Package quanto ao Workflow, e aí eu posso criar ela diretamente aqui, e cada uma delas vai ter, por exemplo, uma tagzinha, né? Vou dar um exemplo aqui de uma que eu criei. Então, eu tenho aqui ligada a um fluxo de Workflow, mas eu tenho outras, por exemplo, que é essa CSV, que ela está integrada, ela não tem uma URL de workflow, que ela não está ligada a um processo do workflow, na verdade, ela vai disparar um processo de criação de usuários, e esse processo de criação do onboard é que vai chamar o meu processo de workflow. Então, ela não está ligada a um fluxo de workflow. Tá? E aí, a diferença principal é assim, você tem um designer, e dentro desse designer, eu vou lá e coloco as pecinhas, vou encaixando as chavezinhas que precisam ser feitas. Você pode usar código? Pode usar código também, pode vir aqui e trabalhar com a parte de código. Eu, como já sofri bastante aí com essa parte de ficar administrando código e ter essa dificuldade de ter que ter sempre um dev apoiando, né, numa integração, numa solução de gestão de identidade, para mim isso aqui, quem já teve experiência de trabalhar com Power Automate, né, também poderia ser o cenário. A diferença é que no Power Automate eu não tenho essa integração nativa aqui, como eu tenho aqui dentro da Logic App, com as minhas soluções de IGA, que são os meus Access Packages, os meus fluxos de workflow, tá?
Vou rodar aqui rapidinho só para mostrar para vocês, mas esse processo, na verdade, ele está sempre ligado a um trigger, né, ou uma ação. Quando eu executo um processo, então, nesse caso, ele vai ser uma recorrência, que no meu cenário aqui ele está ligada a uma vez por semana, e aí ele pega um arquivo CSV no storage que eu solicitei ali, que eu defini, faz as conversões, poderia ser um JSON, já um XML no formato aqui correto, não precisaria, tiraria um pedaço aqui desse código aqui, né, dessa lógica, né, não do código, mas da lógica, e aí ele faz o processo. E se vocês tiverem curiosidade de ver o que ele está fazendo, depois que ele faz o processo, ele vai mostrar sempre os payloads que ele está jogando aqui da minha solução. Não vou entrar em todo detalhe, mas, por exemplo, essa lógica, ela está ligada diretamente, e aí também depende de cada cliente, ela cria o usuário direto na Azure AD, ou cria num ambiente híbrido dentro do Active Directory e depois replica, ou cria nos dois, e aí depende muito da política que vocês vão definir, tá? Então, esse é um cenário aqui. E essa, para mim, é a feature mais interessante que eu queria mostrar para vocês. É algo que eu tenho trabalhado bastante, principalmente nos projetos de governança, projetos de gestão de identidade. A gente tem usado bastante. Tá? Vamos voltar aqui à nossa apresentação, né? E aí pular para outros 2 tópicos aqui que a gente tem falando de SSE, né? SSE, na verdade, é uma estratégia Security Service Edge, é um tema do mercado, não é uma nomenclatura Microsoft, mas aqui eu vou mostrar para vocês o posicionamento da Microsoft em relação a uma solução, né, de SSE. Na verdade, a SSE ela é composta basicamente ali de 3 pilares principais. A Microsoft ela tem esses 3 pilares, que ela endereça com o Defender for Cloud Apps, outra com o Internet Access, né, e outra com Private Access, que são as 2 soluções que eu vou focar. Não vou falar tanto de Defender, porque no final a gente fala um pouquinho de outras features ali de Defender, né? Mas dentro do SSE, e aí o que eu queria mostrar, como as nossas pérolas ali, né, que são as mais importantes que a gente julga, dentro do Internet Access, que ela é uma solução mais de Security Web Gateway, faz a parte de URL filtering, Content Inspection ali, né? A gente também está ligado toda a parte de ZTNA, a parte de controle dos acessos, e vocês vão ver aqui que nos 3 pilares aqui, a gente volta a falar de acesso condicional. Então, toda a parte de configuração básica ali do SSE, da Microsoft, ela usa o quê? Políticas de acesso condicional. E aí, a gente utiliza dessas políticas para validar principalmente o quê? Perímetro. Então, a gente sai daquela validação de controle, somente de validação de risco, acesso, ligados ali à parte de RBAC, para validar aqui mais a parte de perímetro, de network, de acesso. Um ponto importante aqui, né, dentro dessa validação, é validar principalmente para evitar roubos aqui de token, né, e vazamento de dados, principalmente quando a gente tem, e isso é muito comum hoje em dia, né, as empresas terem terceiros trabalhando dentro, né, do seu ambiente, e aí evitar essa fuga dos dados, né, proteger contra essa fuga dos dados, né, de pessoas que estão trabalhando internamente dentro da tua organização, estão criadas ali, mas que, na verdade, não deixa de ser um terceiro que também está prestando algum serviço ali, e a gente quer controlar o que ele pode levar para fora ou não. Então, dentro desse cenário, como eu comentei, né, o SSE, ele está focado em uma solução ali, tanto de internet quanto de private access, e o ponto dele principal é validar toda a parte de identidade, endpoints, redes remotas ali, né, e usando as políticas de acesso condicional, então ele valida essas fontes, né, e faz a integração ali com os acessos às aplicações, né. Existem alguns cenários, que é o que eu vou comentar aqui, dentro desse ambiente, mas aí, se alguém tiver interesse também, descer um pouco mais a fundo, entender, porque aqui sempre surge muita dúvida, principalmente quando a gente fala de Zero Trust, de ZTNA, a questão da publicação das aplicações, né? E ele é muito parecido com o que a gente já tem hoje com Application Proxy. E aí o pessoal fala assim, você já tem Application Proxy, já publica a sua aplicação. Eu tenho VPN,
para que eu preciso desse tipo de solução? Então, a ideia aqui é realmente validar esses casos de uso, né? Mostrar que essas soluções ela tem funcionalidades específicas que vão além do que uma VPN tradicional ela pode fazer, né? Então, o acesso somente específico, não para um segmento de rede, mas pode ser para uma única aplicação, né? E não só para uma aplicação, como vocês viram no slide anterior ali, alguns serviços, por exemplo, RDP, SSH, até mesmo disponibilização ali de arquivos, né? Posso utilizar também a parte de SMB para a parte de compartilhamento de arquivo e colocar uma política específica ali em cima dela, né? Fazer descoberta de aplicações que já estão utilizando esse tipo de protocolo, por exemplo, posso selecionar RDP, SSH e fazer essas descobertas, né? Configurações por aplicativo, por acesso aos aplicativos e por políticas ali de grupo. Vou passar aqui para o último slide aqui, que na verdade é uma demo que o meu colega Daniel, que vai compartilhar aqui, e a ideia é mostrar um pouquinho desse cenário, né, como é que funciona, e de forma bem breve. E aí, Daniel, fica à vontade para compartilhar, e assim, eu não vou, para evitar uma questão de sync, durante a demo, se o Daniel precisar explicar alguma coisa, ele vai fazer em inglês, não tem problema aqui. E aí, se vocês tiverem alguma dificuldade também, coloca no chat, pergunta que depois a gente vai esclarecendo, tá? Thanks, Cláudia. Eu não falo, mas eu compreendo. Tranquilo, pode colocar aí que o pessoal vai entender e qualquer coisa eu complemento aqui, não tem problema. Okay, thanks. Okay, you can see that there's something that calls your attention, that is this agent that is deployed on this machine. This machine is actually not domain join. It is just an only Azure or Entra ID join. So you can see here. Você tá compartilhando? Yeah, I'm sharing. Can you see my screen? No? Yes, we can see your screen, Danny. It's all good. Yeah, sorry. Yeah. Great. So you can see that is Azure AD join or Entra ID join. That's how we know it now. But it's not domain join. So this machine is out on the internet, is connected to Entra ID, and it also has an agent that will connect this machine to the network that Claudia was talking about, that is called Security Service Edge. So this agent is the one who will allow us to connect to the internal resources, to the internet, or to M365 resources. So if we go, for example, to Outlook, and I want to connect to Outlook, notice that I'm not able to do it because I have a rule that prevents me from connecting to this resource unless I am connected through this network, through this agent. Same with SharePoint. So if I go to the SharePoint site, it will try to authenticate, but it will block me or prevent me from connecting because there's a conditional access policy that doesn't allow me to connect. So if I resume or reconnect to the network through the agent, notice that I will have 3 different channels that I'm connecting to. I'm connecting to M365, to internal resources, and to the internet. So now I can go again, for example, to Outlook, when I should be able to connect without any issues. So I have no problems here, and it's the same machine, the same user. I haven't changed anything, only the agent that allows me to connect through this specific network. In the SASE proposal, we aim to have a single point of connection for all users, devices, and networks. And at that point, we're going to enforce zero trust. So I can do it not only for M365 traffic, but I can also restrict or protect connection to the internet. So I, for instance, can restrict social networks, like let's say Instagram. So I can block it. And
the error is not really a good one right now. We are still under development, so we should have a better error stating why you're not able to connect. But I can, for instance, allow this specific user to connect to Facebook, but not to Instagram. I can also restrict other sites like dating, for instance, Match.com, and this is going to be blocked because I'm not allowed to connect to dating sites. So internet traffic is also going through the Security Service Edge network. And the most important part of the demo that I want you to see is how you can access internal resources, which is the third channel, through this agent, and how you can, from a computer that is not domain joined, doesn't have a line of sight with the domain controller, how this computer can connect to internal resources and automatically authenticate without being challenged for a user credential. So I can access these resources. I can access a remote desktop, for example, and this simplifies how external users can connect to internal resources, to internet, or to M365. So I don't have to really do a lot of things or any complicated things, or from a user's perspective, I don't have to re-authenticate or enable a client or anything. This is automatically connected as soon as you sign in. So this is an overview of what we have. I'm not going to enter into more detail for now, but at the end you will have a survey, and if you want us to contact you and show you in deep this product, and if you want to have maybe a proof of concept, we can do it. So just remember to specify that at the end on the survey. Cláudia? Obrigada, Daniel. Aí, pessoal, ele deu um exemplo aqui, usando tanto as políticas, tanto de Internet Access, quanto da parte de ZTNA. Aí o pessoal sempre fala assim, mas parece uma VPN client-to-site. A lógica é muito parecida, mas por trás ali, com as regras de política de acesso condicional, com as regras de validação também de perímetro, que aqui não dá tempo da gente mostrar todas as integrações, mas aí, se vocês tiverem interesse, quiserem, coloca ali no chat e a gente vai depois apoiar vocês aí também. Se precisarem de uma apresentação, fiquem à vontade aí para comentar. Tá. Vou compartilhar aqui de volta a minha apresentação. Voltamos aí. Estão vendo minha tela? Ok? Bom, então aí retomando, né, a apresentação, a gente finalizou o segundo tópico ali que a gente ia comentar, estamos entrando na terceira parte aqui, falando um pouquinho de Defender e Security Copilot. Aí a Ivete, que me apoiou também nessa apresentação, ela vai compartilhar comigo aqui depois algumas demos também, mas vamos começar ali falando de Attack Disruption, né? O que é isso? É uma capacidade que ela já está na Microsoft, né, GA, General Availability, já está disponível aí para os clientes utilizarem desde maio do ano passado. Então, assim, trata-se de respostas automáticas que vão conter um ataque, né, para evitar que ele siga avançando, e se baseia em sinais que ele vai capturar de diferentes workloads. Então, na verdade, quase tudo que a gente comentou aqui anteriormente, né, tanto da parte de identidade, quando a gente fala ali de acesso condicional, capturando sinais ali, vendo o que está ocorrendo, né? Quando a gente fala de ZTNA, de Zero Trust, também vendo essa parte trabalhando, né, capturando os sinais, e aqui, né, justamente para questão de proteção, né, detecção, de validação e proteção contra ataque, né? O que ele faz aqui nesse cenário, e não é só esse tipo de solução. Então, várias soluções da Microsoft trabalham com esse intuito. A gente veio falando ali de ZTNA, né, no slide anterior, e aqui a gente fala de evitar
né, deter, por exemplo, o movimento lateral, ou minimizar o impacto. Então, as duas soluções praticamente ali combinadas, né, ela evita e quebra esse movimento lateral, que normalmente é o que ocorre dentro dos ataques, né. Ele atua no nível de incidente, né, vendo o end-to-end, né, o fim a fim, e a diferença principal, que acho que é a maioria do pessoal nos pergunta, né, qual que é a diferença entre o ataque disruption, né, esse ataque, com uma resposta automática, né, é que no caso, né, que com automatic responses, que a gente chama, que utiliza insights internos nossos, então a gente tem o pessoal que está investigando de forma proativa, fazendo essa análise, né, e modelos também de inteligência artificial, e ele considera mais esse contexto aí dos sinais, né, operando aí em 3 etapas. O ataque disruption, ele faz a correlação, identifica os ativos impactados, né, e toma uma ação para conter esse ataque em tempo real, né, analisando aí os ativos que foram afetados. Diferente aí do ataque disruption, que ele faz uso de ações de resposta, como, por exemplo, né, um dispositivo, né, por exemplo, cortar a comunicação com o dispositivo, né, ou desabilitar um usuário. Primeiro ali mais voltado para a parte de ter uma resposta automática e o outro com ações de resposta. Acho que talvez na prática fique um pouquinho mais claro. Eu vou passar aqui para a Ivete. Ela vai compartilhar aí só para mostrar uma demo rápida, a gente retoma aqui o assunto. Ivete? Muito obrigado. Eu vou mostrar a demonstração. Eu não falo português, eu vou falar em inglês. Tranquilo, Ivete. Okay. Well, here we have the Microsoft Defender 365 dashboard, and we can see here in the incidents. We go to the incidents. Okay, we have here a BEC fraud, business email compromise fraud. So we are going to check this. And to view what happened, we can use the attack story and pray. Here, user Cam from finance received an email, click a link, and put his credentials, and a lot of things happened after that. We can see that attack disruption here in this message. In this message, we see that attack disruption contained attack. So we exit play mode. And here we see what was the response from this functionality. Here we see we disabled a compromised user account. It was remediated, it was automatic. So this functionality helps a lot, limits the impact of an attack, and helps with the time response. To do this, we use correlation of events from different sources. And to see that, we go here in the section of alerts. And we can see here that the different sources, Defender XDR, MDO, identity protection, etc. So that's it. Thank you, Claudia. Obrigada, Ivete. Vou voltar aqui, daqui a pouco a gente já volta contigo de novo. Bom, retomando aqui a apresentação, né? A Ivete comentou aqui um pouquinho dessa funcionalidade. E também, de novo, se vocês tiverem uma questão aí, fiquem à vontade aí também para comentar alguma dúvida. Segundo. Legal. Essa é uma outra feature também que a Ivete tinha selecionado ali para nós, né? Dentro ainda de uma funcionalidade de Defender, que se chama Enhanced Phishing Protection, né? É uma funcionalidade do Defender Smart Screen.
E a gente tem ali 3 cenários principais ali de proteção, né? Non-malicious, que protege o phishing em tempo real. Você vê através ali de aplicações, né? Por exemplo, como o Defender Smart Screen, ele determina se uma aplicação, né, que é teoricamente considerada suspeita pelo conteúdo que ela está mostrando, como que eu consigo proteger, né, se um usuário, por exemplo, nesse caso, copiar e pegar a sua contrassenha. Então, nesse caso, ele faz uma análise, né, ele fez uma identificação, e aí nesse site, por exemplo, você está lá colocando a sua contrassenha, né, ou sua senha ali de trabalho, e aí ele vai fazer um alerta, né? Nesse caso, né, esse é um dos cenários. Você tem um cenário também de reutilização de password, que ele vai te alertar se você está reutilizando uma senha que você já utiliza, né, ou que já utilizou ali dentro de uma outra aplicação. Então, ele consegue ver esse processo. E você colocou, né, na verdade, ali a senha, acho que a demo vai mostrar um pouco disso, e você está reutilizando. E o que mais, acho que talvez mais interessante dessas 3 funcionalidades, né, que é o Unsafe Password Storage, que a gente sabe que, apesar de não ser seguro, muita gente faz, né, que é guardar a senha, seja no TXT, né, lá no Notepad, seja numa planilha Excel, ou de forma que não esteja criptografada, não seja segura ali, né? E aí, com muita senha, ainda, apesar da gente reforçar a questão do passwordless, ainda tem muitos casos, muitas integrações ali que não suportam a questão do passwordless, e ainda tem muita gente que guarda a senha de forma insegura, né? Então, no caso, ele vai identificar, né, essa funcionalidade, vai recomendar que você apague aquela senha que está dentro de um arquivo, né? Não requer agente, acho que isso é importante, né? Já vem com uma funcionalidade ali a partir do Windows 11 22H2, está disponível desde setembro de 2022, então está integrado ao sistema operacional. Requer, né, o E5 já esteja habilitado ali por padrão, né? Se integra com outros produtos, como, por exemplo, o M365 Defender, né? E para você poder visualizar esses alertas que estão aparecendo ali para você. E acho que é isso, né? Vou passar aqui para uma demo. Na verdade, essa demo aqui, a Ivete, você quer compartilhar? Acho que é uma demo. Na verdade, é um vídeo aqui, né, Ivete? Para mostrar essa funcionalidade. Okay, are you seeing? Mm-hmm. Yes? Okay. Yes, we can. So, thank you. So here we put the credentials, and of course, this is not the Wood Group Bank. And here we see in Defender 365 dashboard that there's an alert connection. It says connection to a suspicious domain. So there's an integration with Microsoft 365 Defender. Also, to configure it, you use Microsoft Endpoint Manager, and we can configure the different functionalities like password reuse, no malicious, etc. So we configure it from here, and now we're going to, for example, register there and enter the same credentials that we used before. That is the case of password reuse. So it shows here password reuse, and it's an alert. And the last one, that's my favorite one, is that now it will alert if someone puts the password in, for example, Word, Excel, that Notepad, etc. So that's it. Obrigada, Ivete. Pessoal, muito obrigada aí. Eu vou só voltar aqui minha tela. Bom. Bacana.
Essas foram duas features ali que a gente quis mostrar, né, relacionadas ali ao Defender. E aí, agora, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre Microsoft Security Copilot, né? Acho que esse é um ponto que gera, né, muita curiosidade, também gera muita dúvida, muita expectativa, né? É o primeiro produto, né, de segurança, né, generativa de inteligência artificial que as empresas aí têm hoje, né? E a gente anunciou em março do ano passado, e desde o seu lançamento, né, a gente tem tido aí um interesse muito grande, né? A gente anunciou, mas ainda não, só comentando que, na verdade, não está general availability, né? A gente fez o anúncio da solução em março do ano passado, e aí a gente tem vários clientes, no caso, que já estão provando a solução através de um programa que a gente chama de Early Access, mas não é uma solução que está disponível, né, já generou availability para o mercado. Né? E aí, queria só aterrissar aqui alguns conceitos, né, que a gente fala muito de Copilot, mas quando a gente traz aqui para o português, né, a parte de copiloto seria ali a nossa tradução, que quer dizer que se requer que uma pessoa, né, a gente precisa ter uma pessoa ali manejando ali, pilotando, no caso, seria a solução, né. Por outro lado, né, a inteligência artificial, que a gente chama de generativa, é tudo aquilo que se pode gerar, né, através de conteúdo novo, um novo texto, nova imagem. Então, a ideia é que o Security Copilot, que é o nosso primeiro produto para a inteligência artificial, né, generativa, ele vai mudar a defesa ele é utilizado principalmente, né, no caso de defesa, né, desses ataques que a gente vê hoje no nosso dia a dia. É realmente elevar, principalmente soluções de SOC, Security Operations Center, para um outro nível. Né? Você tem as pessoas, você tem a ferramenta, né, e trabalhando de uma forma mais proativa, mais inteligente, né, para a questão dessas ameaças, né, esses ataques que ocorrem e que normalmente são monitorados aí por SOCs dentro das empresas. O que é importante a gente saber do Copilot, né, que ele não usa o modelo GTP4 do OpenAI. Então, ele combina um modelo que foi desenvolvido pela Microsoft e aproveita tudo que a Microsoft já tem de infraestrutura para escalar, né? Então, hoje, a Microsoft, ela recebe hoje mais ou menos ali 65 trilhões de sinais diários, né, de capacidade, dentro das nossas soluções, aí como Sentinel, Intune, Defender for Endpoint, enfim, né? Ele já consegue capturar esses sinais. Como a gente comentou, né, você tem outras soluções ali para experiências mais individuais, que é o Defender, Sentinel, Intune, Entra, Preview, Defender for Cloud, e aí ele utiliza, né, na verdade, dessas informações, faz essa correlação, e hoje, por exemplo, só dando um cenário, mas a gente tem mais ou menos 4.000 ataques de senha por segundo, né? E um atacante, ele leva mais ou menos 72 minutos para ter acesso ao dado privado ali, né? Ao dado. Se o usuário for vítima de phishing, no caso. Então, a gente precisa ter um tempo de resposta muito rápido para esse tipo de ataque, né? E aí, o Security Copilot, ele ajuda os analistas, principalmente os analistas de SOC, né? E todos aqueles que, na verdade, trabalham com essa parte de cyber defense, a serem mais efetivos, né? Nas investigações no tempo de resposta. Então, com o Copilot, a gente faz crescer o que a gente... normalmente, todo o trabalho que a gente tinha lá em horas ou dias, em alguns minutos, né? A ideia, que acho que de tudo que a gente falou aqui, e é um tema que eu gosto de abordar, né? Dentro das integrações, é a automação, né? A gente quer automatizar o máximo possível, mantendo a questão da segurança sempre em primeiro lugar, mas a automatização, né? Muita coisa automatizada. E aí, as pessoas... Desculpa, acho que eu só saí aqui da tela.
Mas acho que era isso, assim. Eu sei que às vezes a gente fala, muita automatização também assusta, mas por trás de toda a automatização você precisa ainda das pessoas, né? Nada vai ser automatizado se você não tiver sempre a pessoa pilotando ali, né? Esse tipo de trabalho. Então é importante que as pessoas elas estejam aptas ali a assumir novas funções, cabeça aberta, né? Mente aberta ali para assumir outras coisas e evoluir, crescer. Então, é uma ferramenta que vem para mudar muita coisa e ela utilizada da forma correta, né? Ela traz grandes vantagens para a gente. Vou passar aí a última demo para Ivete. Yes. Okay. So this is the standalone experience. We have here a use case about Lynn Robbins, who calls and says that she can sign in. So we ask what is the status of the user account for Lynn Robbins and if she's logged out. We can see the different sources that is asking. For in this case, it's asking Endra. Okay, I like this daily tip also. Copilot isn't the security expert, you are. just to show this. And we can see that yes, the account status is disabled. So we continue the investigation. What login attempts exist for the user? And we can see here, for example, the sign-in comes from Virginia, but here from Paris. So there are sign-ins coming from different places. We continue and we can ask, is the user considered risky? Again with Entra, and yes, it's considered risky and the reasons. Also, we can use here different skills. In this example, we use generate and run Defender hunting queries. This is one of the things that we can use. We use one of the queries. So we don't need to build something, we use this. And from this, we can see that it's about a case of ransomware based on all the information. Then we can continue listing, for example, the 10 most critical Defender incidents. And here we have the source, Microsoft 365 Defender. Okay. We need more information. So we are going to investigate the first one. I need a summary and just like that, asking questions in natural language, we can continue investigations. And if I need a summary, if I need a document with all the summary, we can do that. So that's it. That's the embedded experience. Sorry, the standalone experience. And now I can show the standalone experience. Here. Fine. Okay, this is the embedded.
embedded experience. We now, as Claudia told you, we now have Security Copilot in different products. For example, Microsoft 365 Defender, and as we saw before, we can go here and look at the incidents. We choose an incident. For example, this case of ransomware. We see also that attack disruption helped to contain the attack, but now we see something different. We see here that there is an incident summary. And we can also look further and investigate with the different alerts that we see here. And we can, for example, analyze a script. So this is another feature. We can analyze the script, and to continue the investigation, we can now go to the standalone experience. But I can't show more functionalities because this is a public event. If you would like to know more about new features and roadmap, please join our community, ak.ms/security-community. Thank you. Obrigada, Ivete. Deixa eu só finalizar aqui, só um segundinho. Ok, acho que chegamos ao final. Quis compartilhar aí 3 soluções, né? Obrigado aí também a Ivete, Daniel, o Alberto e o Sebastião, que tiveram aí no nosso backstage aí, respondendo as perguntas e apoiando durante a apresentação. Feedback é muito importante para nós, né? Para a gente poder melhorar para as próximas também, assuntos que vocês queiram ver nas próximas apresentações, que façam mais sentido. Então, agradeço aí se todo mundo também puder responder, né, o survey. Ele vai ficar disponível aí até o dia 15 de fevereiro. Acho que é bem importante aí se vocês puderem capturar aí o link e responder esse survey. Só o último para a gente finalizar, né? As gravações, elas vão ser postadas, elas vão estar disponíveis, então depois que você registrar no Security Community, as apresentações vão estar lá, né? Por favor, a sua opinião de novo aqui, né? A questão do feedback, importante. E se você tiver qualquer comentário sobre a nossa documentação, ou se você quiser falar diretamente com a gente, né? Pode mandar uma mensagem para o time, né, de segurança. E acho que era isso. Obrigado aí por se juntar a nós. E aguardo vocês aí nos próximos eventos também. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, manda mensagem, contacte também, por exemplo, no caso de vocês, clientes, parceiros, né, o time da própria Microsoft, e a gente pode agendar aí apresentações para ir mais deep, ou vocês conhecerem um pouco mais as soluções. Obrigado a todos. Acho que finalizando. Thanks for all. Gracias. Obrigado. Gracias. Thank you, everyone. Thank you, everyone.